O sangue dele ficou nas folhas. Se ele sangra, pode ser destruído. Sim, hoje é dia de quê? De tiro, porrada e bomba aqui no canal, isso mesmo. Ação, correria, desespero, nostalgia. Nesse filme, um dos maiores brucutus da turma da maromba dos anos 80, ele faz o sangue e a testosterona respingar na tela. Hoje eu vou contar tudo sobre esse que já não é mais nem um clássico, ele já tá, lá no topo do Olimpo, chutando muita bunda até hoje. Ele tá aqui no gênero de ação porque, pra mim, ele não é ficção científica pura, sabe? Ele tem elementos de ficção científica num ambiente explosivo de ação. Então, já tira a poeira do teu videocassete, rebobina e vem comigo. Sim, eu estava lá, de novo, na primeira fila, com os olhos esbugalhados, grudados na tela, coração acelerado a cada ruído. Hoje eu vos lhe apresento um dos maiores, se não o maior filme de ação dos anos 80. Aquele que virou não apenas um ícone clássico, mas ele criou a versão definitiva do embate entre homem e alienígena, a mistura perfeita de ação com ficção científica. E vocês vão sentir a mesma nostalgia de estar lá de novo. Se foi na sala do cinema ou na frente da televisão pela primeira vez na tela quente. Adivinha quem chegou? Arnold Schwarzenegger, um oficial comandando um grupo de resgate na selva. Se defrontando com um estranho inimigo. Isto não é humano. Sendo caçado sem piedade. O Predador. Eu estou aqui! Vem cá me matar, vem! Filme inédito, nesta segunda, em tela quente. Oferecimento Bona, Boníssima. Caixa da memória destravada com sucesso. Não tem como, gente. Não tem como a gente não se emocionar, se arrepiar vendo esse trailer. Até porque muita gente só conseguiu ver o Predador pela primeira vez, de verdade, só na tela quente. E todo mundo sabe que nos anos 80 e 90, a tela quente era um verdadeiro evento. Tinha até gente que matava a aula para poder assistir. Claro que também grande parte do sucesso do filme, com certeza, foi por causa das videolocadoras. Que exclusivamente aqui no canal tem um vídeo top falando sobre toda a magia das videolocadoras. Depois, vai lá, dá um confere. Olha aqui, Tá ligado, né? Tá sabendo? Não tem como, gente. Até porque, se tu ainda não viu esse filme, vai ter spoiler. A trama começa quando um grupo de operações especiais, liderado pelo Major Dutch, o tio Schwarza, é chamado para resgatar reféns no meio de uma selva densa na América Central. Dutch reúne então uma equipe composta por soldados altamente treinados. Os caras são bolado mesmo, são brabo de verdade. Uma espécie de mercenários dos anos 80, sabe? Quando o Major Dutch estava recebendo as coordenadas e fazendo perguntas, ele é interrompido por seu velho amigo Dylan. E eles protagonizam uma das cenas mais casca-grossa, mais fodástica do cinema. Seu sem vergonha. Já está bom? Vá com mais calma, Dutch. Muito bom, muito bom. Então eles entram no helicóptero e eles partem para a missão no melhor estilo possível e acompanhado da melhor trilha possível.
Mas quando eles descem na selva, eles descobrem corpos esfolados de um jeito muito estranho, de um outro esquadrão que já estava lá antes. A equipe não entende quem ou o que fez aquilo, mas eles seguem na missão. Eles encontram então um acampamento de guerrilheiros e daí já sabe, é tiro, porrada e bomba do jeito que a gente gosta. É um ataque! Após eles resgatarem uma prisioneira, o grupo percebe que algo mais sinistro está à espreita lá na selva. Um ser invisível equipado com tecnologia de camuflagem avançada e armamento muito mais poderoso do que eles mesmos têm. E esse inimigo agora começa a caçar eles um a um. Esse caçador é o Predador, um alienígena que arranca a cabeça dos humanos pela espinha, colecionando como troféus. O bicho é brabo. Pai, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Recarrega, fela da... Então, à medida que os soldados são sistematicamente eliminados, Dutch começa a compreender que a criatura vê eles como presas de um jogo mortal. Então, quando sobra apenas ele na selva para lutar contra o predador, ele usa o ambiente hostil da selva, a inteligência, armadilhas improvisadas e táticas de guerrilha para poder enfrentar o predador, que culmina num embate final épico. Essa cena, com certeza, acabou se tornando uma das cenas mais incríveis, mais memoráveis do cinema de ação de todos os tempos. You one ugly motherfucker. Mas quem aqui não concorda comigo, não tem problema, gente. Discordar nunca vai ser ofensa aqui no canal. Basta vocês deixarem aqui nos comentários o que vocês acham, qual o melhor filme de ação para vocês de todos os tempos. Ou qual filme vocês gostariam de ver aqui na resenha do canal. Já vai aproveitando, deixa um like, se inscreve no canal e compartilha. Vai lá, ajuda nós a crescer. Dirigido por John McTiernan, que mais tarde ele seria também aclamado por dirigir grandes filmes como Duro de Matar e A Caçada ao Outubro Vermelho, ele teve o talento dele colocado à prova nessa grande empreitada, onde grande parte do filme foi filmado em locações exóticas do México, mais precisamente na selva de Puerto Vallarta, onde as condições nas florestas tropicais elas eram extremamente difíceis, com o elenco e a equipe enfrentando calor intenso, insetos, lama e a natureza inóspita da região. Muitos membros da equipe adoeceram durante as gravações por causa da água contaminada e infecções. E a produção ela teve que lutar também constantemente contra a variação climática da região. Outro grande detalhe interessante da produção é que a cena final em que o Dutch luta contra o predador foi filmada à noite, em condições muito frias, o que adicionou um nível extra de desconforto tanto para o elenco como para a equipe. Outra parte também mais difícil da produção foi na concepção e desenvolvimento do personagem do Predador, que, como a maioria já sabe, tem muitos vídeos aí, circulando, seria interpretado por ninguém mais, ninguém menos que Jean-Claude Van Damme, isso mesmo, que ele foi substituído quando ficou claro que ele não era grande o suficiente para tornar o alienígena uma ameaça física convincente. E também porque o traje original do Predador, olha, ele era muito esquisito, desajeitado e nada ameaçador. Ele era muito feio mesmo e desengonçado, mais parecia um lagarto gigante sem rabo. Sem contar que durante as filmagens o Van Damme ele reclamava o tempo todo do calor da roupa e que ele não conseguia apresentar toda a elasticidade de lutador, as voadoras e giratórias que deixaram ele famoso. Por conta disso que o ator e performer Kevin Peter Hall, que media 2,20 metros, ele foi então escalado para o papel, o que transformou o Predador em uma criatura muito mais ameaçadora, gigante. Mas parece que interpretar o Predador quase quebrou o artista, literalmente. O traje pesava mais de 50 quilos, o que era um desafio para ele e afetava o equilíbrio.
ele também não conseguia ver praticamente nada dentro do traje, então todas as cenas físicas como Predador, seja lutando ou correndo na selva, tiveram que ser ensaiadas sem a maquiagem, sem a máscara. Então Hall ele tinha que memorizar o ambiente, né, onde ele estava atuando e depois colocar a máscara para que eles conseguissem fazer a filmagem das cenas. Com um orçamento entre 15 e 18 milhões de dólares, Predador foi um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 98 milhões de dólares em todo o mundo. Embora tenha recebido críticas mistas na época do lançamento, ele rapidamente se tornou um clássico cult e lançou uma franquia que inclui sequências, prequels, quadrinhos e até mesmo crossovers, como casos de Alien vs Predador. E lembrando que Predador 2 vai ter resenha aqui no canal. Aguardem. Galera, rapidão, olha só. Antes da gente continuar, eu queria compartilhar uma informação muito importante com vocês. Eu tô começando a minha jornada aqui no YouTube faz pouco tempo. E eu tô sozinho aqui com vocês e com a minha contra-regra, a minha esposa Débora, que me aguenta e me atura esse tempo todo. Então, o importante é que sempre eu vou trazer o melhor conteúdo para vocês. E saber que tu escreveu aqui no canal um comentário é o que me motiva para continuar trazendo esses conteúdos para vocês. Além, é claro, de ter aquela informação para o algoritmo e que a gente sabe que é muito relevante. Valeu, galera! Dá o joinha, se inscreve, curte e compartilha. O elenco principal, ele inclui, claro, o Rei da Maromba, o Mr. Arnold Schwarzenegger, que interpreta o Major Dutch, líder do grupo. Ele, com certeza, praticamente vendeu o filme sozinho por causa do carisma e estrela consagrada de Hollywood que ele já era. Mas, principalmente, aqui ele entrega um dos melhores papéis da carreira. Carl Weathers, famoso por seu papel como Apollo Creed da franquia Rocky, ele interpreta o Major Dylan, um ex-colega de Dutch que agora trabalha para a CIA. Jesse Ventura, ex-lutador do WWE, aquelas lutas famosas e fajutas lá dos Estados Unidos, ele interpretou o durão Blaine Cooper, um dos membros mais brutos da equipe. Bill Duke, que já tinha trabalhado com o Schwarzenegger em Comando para Matar, ele interpreta Mac Elliott, o soldado introspectivo e calculista do grupo. Duke entregou uma performance intensa e também teve uma cena memorável no filme. Sonny Landham interpretou Billy Soul, o rastreador nativo americano da equipe. Conhecido pela intuição aguçada e bravura, Billy tem um papel simbólico, sendo o primeiro a perceber a presença do predador e tendo também uma icônica cena em que ele, de maneira honrada, enfrenta o alienígena em um duelo corpo a corpo. Richard Chaves interpretou Poncho, o especialista em explosivos da equipe. Ele é um personagem leal que permanece ao lado de Dutch até as últimas cenas do filme. Chaves, ele trouxe um elemento de humanidade e vulnerabilidade para o papel, criando um contraste com os outros personagens mais durões, mais casca-grossa. Shane Black, que mais tarde se tornaria um aclamado roteirista e diretor, responsável por filmes como Máquina Mortífera e Homem de Ferro 3, só filmão também, ele foi escalado como Rick Hawkins, o especialista em comunicação da equipe. Black também foi trazido para o set com o objetivo de ajustar o roteiro durante as filmagens. Anna, interpretada pela atriz Elpidia Carrillo, é uma guerrilheira capturada pela equipe de Dutch durante a missão. Inicialmente, ela é vista como uma prisioneira e um possível recurso de informações para entender a situação da selva. Mas à medida que o filme avança, ela se torna uma personagem-chave. Versão brasileira Herbert Richard. BTI Rio. Como assim, velho? Que desgraça é essa? Não tem Herbert Richard, não? Eu acho que não tem Herbert Richard, velho. Não presta não esse bagulho, não. Não. Aqui a dublagem não foi do famoso estúdio Herbert Richards. Mas para quem ainda não sabe, basicamente
todos os estúdios de dublagem dos anos 80 eram incríveis. E mesmo não sendo do maior de todos, ainda assim tem uma dublagem caprichada, cheia de nomes de peso e grandes mestres da dublagem. Versão brasileira VTI Rio. Mataram um dos reféns. Vamos lá. Mac, Blaine, o abrigo. Billy, Ponte, o sentinela. Hawkins, Dillon, a retaguarda. Serviço simples. Um dia de operação. Nós achamos a pista, o helicóptero, atacamos, pegamos os reféns e cruzamos novamente a fronteira sem que saibam que estiveram. Só você e eu. A mesma lua, selva bem parecida. Lembra-se daquela noite horrível, lembra? O desgraçado está enrustido que nem um carrapato. Que isso? Tá sangrando muito? Não tenho tempo para sangrar. Não acredito também. Não encontro um rastro sequer. Isso não faz sentido. Ela repete sempre a história. A selva veio aqui levar ele. Billy, você sabe de alguma coisa? O que é? Outro dia, eu estava com a minha namorada e disse para ela. E ela, por que você disse isso 2 vezes? E eu disse... As velhas da vila fizeram o sinal da cruz e ficaram sussurrando coisas estranhas, meio loucas. El Diablo, caçador de... Há 18 horas perdemos o helicóptero, transportando uma alta autoridade e seu auxiliar que estavam saindo deste adorável paizinho. Nós fomos capazes de determinar sua posição mais ou menos aqui. Vocês sabem qual foi a inspiração para esse filme? Não. Basicamente foi uma piada. É, isso mesmo. Depois do lançamento de Rocky 4, onde Rocky enfrenta o Drago na Rússia, surgiram piadas de que, como Rocky Balboa já tinha descido a porrada em todo mundo na Terra, no próximo filme só podia sobrar pro Rocky lutar contra um alienígena. Então os roteiristas Jim e John Thomas, eles obviamente viram alguma coisa numa piada aparentemente sem importância e que a piada acabou se tornando a inspiração para começar a trabalhar no roteiro de Predador. O título original de Predador não era para ter sido esse, mas sim Hunter, ou Caçador. O que faz sentido, afinal o Predador ele tá caçando as presas uma por uma. Mas eu acho que Predador ele acaba dando uma personalidade muito mais perigosa e feroz pro personagem. Quando o Predador ele remove a máscara e finalmente a gente vê o rosto daquela criatura no final do filme, é uma das cenas mais icônicas e memoráveis do cinema. Todo mundo conhece. O que é tudo graças a Stan Winston, que já era famoso por ter trabalhado no filme Exterminador do Futuro, e também foi ele que trouxe os aliens à vida no primeiro Aliens, isso mesmo. Acontece que num longo voo para o Japão, Stan Winston e James Cameron, que tinha dirigido o primeiro Exterminador, eles estavam sentados um ao lado do outro. Winston estava esboçando conceitos para o Predador, já que o Lagarto do Van Damme tinha sido cancelado. Então Cameron acabou sugerindo adicionar mandíbulas para a criatura, principalmente porque ele era apaixonado por isso e queria ver isso nos filmes. Winston então adotou a ideia e criou aquela situação de boca super única e super nojenta que os predadores têm. A visão térmica do ponto de vista do predador é um dos aspectos chaves do filme. Mas o Predador foi feito nos anos 80, então conseguir esse tipo de efeito especial levou mais do que apenas ter programas de edição com efeitos especiais. Eles usaram uma câmera termográfica para isso, mas ela tinha o seu próprio conjunto de problemas. Por exemplo, a câmera não conseguia distinguir entre um corpo humano e o ambiente acima de 37 graus. Enquanto filmavam Predador na selva mexicana, onde a temperatura era regularmente acima de 40 graus, mesmo com a câmera de visão térmica em uma unidade de resfriamento e borrifando a folhagem com água gelada para esfriar a vegetação, eles não conseguiam fazer os corpos aparecerem na selva. No final, eles tiveram que misturar as filmagens da câmera termográfica com as filmagens de uma câmera óptica. Foi um processo longo e tedioso, e eles na época não tinham o famoso comando Ctrl+Z, ou seja, se errasse, tinha que começar tudo do zero. Além daquela gloriosa maquiagem cinematográfica criada por Stan Winston, outras técnicas de efeitos especiais foram usadas para criar esse espetáculo de ficção científica repleta de ação.
Por exemplo, o sangue verde do Predador, ele vinha de bastões de luz. É aqueles que tu chacoalhava ou quebrava. Simples, mas eficaz. O líquido verde foi misturado com um lubrificante. Tô falando, criatividade era tudo naquela época. Tanto é que mesmo com um orçamento baixo e alguns efeitos caseiros, o Predador ainda foi indicado ao Oscar de melhores efeitos especiais. Foram feitos muitos jogos do Predador ao longo dos anos, mas o primeiro foi lançado em 1987 e ele foi distribuído para diversas plataformas. O jogo foi desenvolvido pela Activision para o Commodore 64, para o ZX Spectrum, o Amstrad, CPC, o NES e também para o Atari ST, entre outros. Cada versão apresentava variações gráficas de jogabilidade, mas o objetivo geral permanecia o mesmo. Os jogadores eles assumiam o papel do Major Dutch, tentando sobreviver na selva enquanto ele enfrentava soldados inimigos e, eventualmente, o próprio Predador. E onde assistir esse filmaço? Como sempre, no momento que eu tô gravando o vídeo, tu pode assistir através dos serviços de streaming da Disney Plus ou do Outflix. Mas sempre lembrando que se tu quiser ampliar a tua videoteca e ter esse clássico na tua prateleira, basta clicar no link que está aqui na descrição para adquirir um exemplar exclusivo. Fácil, fácil. Como eu já mencionei, eu lembro muito bem da sensação de assistir esse filme pela primeira vez. Naquela época, nem piscava. O filme ele te prendia na cadeira como se tu estivesse tendo uma paralisia do sono, sabe? Vendo uma coisa assustadora sem conseguir se mexer. Claro que essa sempre foi a intenção do filme, mas principalmente para quem assistiu lá em 87 ou até mesmo nos anos 90, a experiência ela foi indescritível. As cenas frenéticas, os personagens carismáticos, as sequências de suspense e terror faziam com que a gente terminasse de assistir o filme com os músculos tensos, assim, sabe? A respiração ofegante e aquela sensação de meu Deus, que filmaço. Sim, quem é daquela época sabe do que eu tô falando. E pra ti que ainda não assistiu, tá perdendo um baita filme. Vale a pena dar uma conferida. Se tu já é mestre louva-a-Deus aqui no canal, mas ainda não tá inscrito, vai lá, dá essa força. Ou chegou agora e é apenas um jovem gafanhoto, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho. Também é muito importante curtir, né, comentar e compartilhar. Vamos lá, gente, vamos fazer esse canal crescer. Muito obrigado por terem chegado até aqui e rebobinado junto comigo mais uma vez pela magia da nostalgia. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!